Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede, quando aqui estamos para trazermos uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem orado por nós, que tem nos apresentado a Deus em oração, e eu creio verdadeiramente que o Deus dos céus, ele vai nos abençoando, porque temos também esse reforço dos amados irmãos e irmãs que não têm esquecido de cada um de nós. Então que Deus continue ajudando e abençoando a todos os nossos queridos e amados irmãos. Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3 e o versículo 18, nos diz assim a palavra de Deus: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observamos que eu creio que os irmãos são conhecedores desse versículo excelente, quando no versículo 16 fala que Deus nos amou de tal maneira, deu seu Filho, né? No versículo 17 diz que ele enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar. E depois que João ele traz esse relato, ele diz o seguinte: quem crer nele não é condenado. Nele quem? Cristo, certo? O que me chama aqui a atenção é exatamente esta fé que nós devemos ter no Salvador Jesus Cristo. Esta fé nós conhecemos como a fé salvífica. Essa fé é para nós alcançarmos. Observamos que é conduzir o homem a Cristo. Sabemos que existe a fé natural, que eu digo que todo mundo tem, a fé salvífica e o dom da fé. Não há libertação fora de Cristo. Não há perdão dos nossos pecados fora de Cristo. Então, em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Então, precisamos crer que Jesus Cristo veio para nos salvar. Precisamos crer que Jesus Cristo veio para nos resgatar. Precisamos crer que Jesus Cristo veio para nos reconciliarmos com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que todos pecaram. A Bíblia Sagrada nos diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas veio Cristo e nos mostra a palavra de Deus que ele entregou a sua vida por amor à nossa vida. Isso nos fala, meus amados e queridos irmãos, quando nós falamos do plano salvífico, o plano da salvação, nós procuramos, de acordo com a palavra de Deus procura tirar de nós acusação, condenação, medo do futuro, medo do presente. Ela tira. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós vivemos agora em uma novidade de vida. Por quê? Porque nós cremos que Cristo entregou a sua vida. Nós fomos julgados na cruz do Calvário. Isso é muito importante, amado. Viu? Quando o homem ele entrega a sua vida a Cristo, que crê
no sacrifício do Filho de Deus, houve um julgamento. E esse julgamento foi da cruz do Calvário. Por isso que nós vamos ver na carta de Paulo aos Colossenses, ele dizendo que a cédula que nos acusava, ele cravou na cruz do Calvário. Tem muitas igrejas que não têm interesse de pregar isso aqui. Por quê, pastor Mael? Porque tem muitos líderes religiosos, muitas igrejas, que sente vantajoso, certo? Deixar você com medo, deixar você assustado. E você está sempre recorrendo, certo? Para que possa se libertar, ou mesmo aliviar o teu fardo. A Bíblia Sagrada ensina diferente. A Bíblia Sagrada nos diz que o plano salvífico é para nos libertar. Nós não precisamos carregar um fardo que Cristo já carregou, que Cristo tirou de nós. O pecado, a acusação. A Bíblia Sagrada nos diz que nós andávamos em nossos delitos e pecados. A Bíblia Sagrada nos diz que Cristo nos vivificou. Ele nos deu vida. Que coisa interessante, amado. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Romanos e diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação para o que está em Cristo Jesus? Porque já foi julgado. A Bíblia Sagrada nos diz que ele tomou as nossas transgressões e as nossas dores. Ele carregou sobre si as enfermidades, as nossas enfermidades. É a palavra de Deus que nos deixa isso bem claro. Então, o apóstolo João, ele escreve dizendo: quem crer nele não é condenado. Então precisamos entender que o evangelho é o evangelho que liberta. Agora tem uma coisa: se você não está em Cristo, aí você corre perigo. Se você não está em Cristo, você não está debaixo da proteção. Se você não está em Cristo, você está alheio a toda sorte de maldição que Satanás, ele joga na vida do homem. Mas aqueles que estão em Cristo, a Bíblia Sagrada nos diz que não há mais condenação. Precisamos entender isso. Se nós entendemos esta verdade bíblica, nós não somos afligidos. Agora, se eu não tenho uma vida em Cristo, eu vou viver de acordo com o curso deste mundo, eu vou viver de acordo com as concupiscências deste mundo, eu vou viver distante do Criador. Eu acredito que Cristo veio, eu acredito que Cristo morreu, eu acredito em tudo isso que Ele fez para me salvar, mas eu não aceito, mas eu não abraço, certo? Então, a Bíblia Sagrada nos diz que a condenação não há para quem está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, então olha, para de dar ouvido a esse salafraia sem vergonha que fica dizendo que você não vai para o céu. Para de dar ouvido a essas pessoas que ficam jogando sobre você maldição, que fica jogando na tua vida todo tipo de medo para que você possa ficar preso às invenções da sua mente. Agora, tem uma coisa: se você está em Cristo,
vive de acordo com Cristo, ele assim deixou o padrão. Paulo diz: não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em outra tradução diz o seguinte, vai mais detalhado, ou mesmo ele acrescenta, embora falando a mesma palavra. Não está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, precisamos entender, meus amados e queridos irmãos, que isso aqui fala de um plano salvífico. Isso aqui fala da nossa libertação. Isso aqui fala do nosso futuro, do presente e do futuro. Isso aqui fala de garantia. Veja o que é que diz aqui a palavra de Deus. Quem crer nele não é condenado. Nele quem? Em Cristo. Quem crê em Cristo, não há mais condenação para ele. E ele continua, mas quem não crê, por quê? Porque não tem fé que Cristo morreu, que Cristo veio para nos perdoar, que Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Precisamos, amados, crer mais, se voltar mais, meditar mais no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não para nos justificarmos a nós mesmos, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Cristo nos justificou. Ele não imputou em nós os nossos pecados, mas a sua justiça. E ele extraiu, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus continue te ajudando, que Deus continue te abençoando. E viva, se você vive em Cristo, viva em paz. Se você vive em Cristo, viva tranquilo. Se você vive em Cristo, saiba que não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Que Deus continue te ajudando, te abençoando. Faz alguns dias que eu penso trazer essa reflexão para vocês, tendo em vista que eu vejo tantas pessoas auto se martirizando, né? E começa com as suas invenções, e Satanás ele vem trabalhando, e pessoas também que querem lhe prender, aí começa com tantas coisas para que você viva em uma vida deprimida, uma vida perturbada, para que você fique recorrendo a coisas em que Deus ele não preparou nada disso para você. O plano da salvação. O plano da salvação. A Bíblia Sagrada nos diz que é por intermédio de Cristo. Quem crê nele, quem crê em Cristo, não é condenado. Tenha paz de coração, tenha paz de espírito, paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo e a certeza que nada mesmo, aleluia, se você está em Cristo, nada pode te afastar ou vir sobre você para querer jogar maldição ou praga sobre a tua vida. Descansa em paz, fica tranquilo que as mãos de Deus vai permanecer sobre a nossa vida. Quero agradecer aos amados irmãos que têm nos acompanhado, aos comentários. Leia aí os comentários, daqui a pouco eu vou ler e respondo cada um comentário em o nome do Senhor Jesus.
Amém, amados? Ora por nós, estamos aí lutando para lançar o nosso livro, Justificação, certo? Peço somente aos irmãos que orem para que Deus permaneça nos ajudando e nos abençoando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de Justificação tem mais outro que já mandei, já para a gráfica também, para fazer a diagramação e também a revisão em português, conjugação, capa, essas coisas todas. E eu creio que vamos desfrutar de grandes bênçãos da parte de Deus. Quem gosta de leitura, tá bom? Estamos também concluindo outro que está também muito excelente, onde nós envolvemos bem o leitor, e eu creio que a leitura está muito fácil. Eu me lembro de uma palavra do pastor Elianai Cabral, que eu enviei o segundo livro que eu penso lançar, ou o terceiro, Tribulação e Tentação, o que está acontecendo comigo. E o pastor Elianai Cabral, ele definiu a seguinte forma e disse: uma leitura bastante pastoral. Deus continue te ajudando, te abençoando, agradecer a ele, certo? E os irmãos continuam orando por nós. Deixa-me orar por você e eu creio que Deus ele vai continuar te ajudando. Soberano Deus, amantíssimo Pai, te apresento cada um dos teus filhos, Deus, que nos acompanha pela rede social. Permaneça ajudando, abençoando, ó Deus, repreendendo, ó Deus, toda sorte negativa. Ó Pai amado, que cada um tenha ciência desta verdade, que em Cristo somos mais do que vencedores. Muito obrigado. Repreende, Deus, as enfermidades, ó Pai amado, do corpo, da alma, ó Deus, da saúde também, nas emoções. Ó Pai amado, é o que eu te suplico, como servo e filho teu que sou, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, e muito obrigado por estar nos acompanhando e comentando essa live em o nome de Jesus.